Olá, pessoal. Bom dia. Eu sou Ana Cristina, advogada tributária, professora de cursos na área fiscal aqui na MG Treinamentos. E hoje a live, o tema é sobre contribuinte substituto ou substituído no regime do Simples Nacional. Vou trazer aqui as regrinhas do regime de substituição tributária do ICMS, voltado para essas empresas que são optantes pelo regime do Simples Nacional. Bom dia, o pessoal que está entrando aí na live. O tema é bastante interessante, porque muitas empresas optantes pelo Simples Nacional não sabem que o regime de substituição tributária se aplica a ela. No caso, o regime de substituição tributária do ICMS das operações sejam antecedentes, concomitantes ou subsequentes. Mas a live de hoje é sobre o regime de substituição tributária do ICMS nas operações subsequentes, em que existe uma lista de mercadorias sujeitas a esse regime no regulamento de cada estado. Antes de adentrar o tema, eu vou lembrar vocês que eu tenho uma lista VIP no WhatsApp, várias pessoas estão cadastradas e toda semana essas pessoas que estão na lista VIP da MG Treinamentos no WhatsApp recebem dicas tributárias, seja em vídeo, em texto, para manter o pessoal que trabalha na área fiscal das empresas sempre atualizados. Então, após a live, entre na bio da MG Treinamentos aqui no Instagram, clique no link e lá em lista VIP WhatsApp envie a mensagem: eu quero participar da lista VIP, que a gente vai te cadastrar, é gratuito. E outra coisa importante também é que se você quer ser um especialista do ICMS, dia 7, agora sábado, inicia o curso intensivo do ICMS aos sábados, de 8 a 1 da tarde. É um curso com carga horária de 35 horas, onde eu adentro no XML dos documentos fiscais eletrônicos, cálculo do ICMS, tanto empresas do regime normal como empresas optantes pelo Simples Nacional, as regras de lançamento na estruturação fiscal digital, os fatos geradores. Entra no site lá da MG Treinamentos, que tem um programa completo, um programa muito bom, fora que todo aluno tem acesso à área VIP durante 6 meses, onde além do material do curso tem diversos trabalhos de consulta e os exercícios eletrônicos também. Então não perca, porque esse curso intensivo do ICMS ele não está sempre sendo realizado. Por enquanto estou colocando aos sábados, às vezes durante a semana, mas com mais ênfase aos sábados. Então, vamos adentrar no tema de hoje, que é o regime de substituição tributária do ICMS, quando a empresa é optante pelo Simples Nacional. Hoje, a empresa optante pelo Simples Nacional contribuinte do ICMS existe de 2 tipos. Aquela em que durante o ano a receita bruta dela é de até 3.600.000 e nesse caso o ICMS próprio, pelo fato gerador que ela praticou, é recolhido lá no DAS juntamente com os tributos federais. E existe também as empresas optantes pelo Simples Nacional, contribuintes do ICMS, em que ultrapassou a receita bruta no ano de 3.600.000 e, nesse caso, o ICMS é recolhido fora do Simples Nacional, tendo que observar a legislação tributária das empresas não optantes pelo Simples, apuração débito e crédito. Nessas 2 situações, lá dentro do XML do documento fiscal eletrônico, na tag emitente, dados do emitente da nota fiscal, você tem como identificar através CRT, que é o Código de Regime Tributário.
Se lá nessa tag, dados do emitente, campo CRT for 1, quer dizer que a empresa é optante pelo Simples Nacional, mas recolhe o ICMS lá no regime do Simples Nacional, dentro do documento único de arrecadação do Simples, que é o DAS. E se for CRT2, é o Simples Excesso Sublimite. Na realidade, essa empresa só vai ser simples para os tributos federais. O ICMS é apurado de acordo com as regras normais, que é débito menos crédito. Nas duas situações, aplicam-se o regime de substituição tributária do ICMS. E o regime de substituição tributária do ICMS, as suas regras gerais constam lá na Lei Complementar 87/96, que traz o modelo nacional do ICMS, entre os artigos 6º a 10, traz as regras gerais do regime de substituição tributária do ICMS, e temos também o convênio ICMS 142 de 2018, que traz as regras gerais do regime de substituição tributária do ICMS das operações subsequentes, que é o tema de hoje, que é o regime de substituição tributária, em que existe uma lista de mercadorias sujeitas a esse regime do ICMS, regime de substituição tributária, na legislação de cada estado. E a própria legislação federal do regime do Simples Nacional, que é a Lei Complementar 123 de 2006, lá no artigo 13, parágrafo 1º, inciso 13, a linha A, estabelece que aplicam-se às empresas contribuintes do ICMS optantes pelo Simples Nacional as regras do regime de substituição tributária do ICMS das empresas, pessoas, no caso jurídicas, não optantes pelo Simples Nacional. Então, o regime de substituição tributária do ICMS aplica-se também às empresas optantes pelo Simples Nacional. O cálculo do imposto, quando a empresa é optante pelo Simples Nacional e recolhe o seu ICMS próprio lá no DAS, o cálculo está previsto no artigo 28, parágrafos 2º a 4º da resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional 140 de 2018, onde lá estabelece que, se essa empresa optante do Simples Nacional for contribuinte substituto, e em regra, dentro do Estado, contribuinte substituto é o fabricante ou o importador de mercadorias sujeitas a esse regime, dentro do Estado do Rio, por exemplo, é lá no anexo 1 do livro 2 do regulamento do ICMS que você encontra as mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária. Então, por exemplo, lá no item 23, produtos alimentícios, fabricação de bolo de forma, está sujeita ao regime de substituição tributária. Se essa empresa fabricante de bolo de forma for optante pelo Simples Nacional e vender para comércio atacadista ou varejista, ela, além de pagar o seu ICMS próprio lá no regime do Simples, vai ter que apurar fora do Simples e recolher, através de documento de arrecadação do ICMS, no caso, sendo no estado do Rio de Janeiro, seria o DARJ, o ICMS de futuras saídas internas do comércio atacadista e varejista. Então, eu vejo muitas fábricas pequenas aí que fabricam mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária e emitem notas com CEFOPs normais, 5101, por exemplo, e com a situação de operação do Simples normal, ou CST normal, porque usa esse CST se a empresa for optante pelo Simples Nacional, excesso de sublimite, ou seja, não estão aplicando o regime de substituição tributária do ICMS. E esse comércio atacadista e varejista tem que ter cuidado na compra, porque tem que estar por dentro da lista das mercadorias sujeitas a esse regime dentro do seu estado.
No estado do Rio de Janeiro, por exemplo, existe a situação do responsável solidário. Se o contribuinte substituto não calcula, retém e recolhe o ICMS das operações subsequentes, o Estado vai cobrar esse imposto do contribuinte substituído, que seria o comércio atacadista ou varejista, que adquiriu mercadoria sujeita a esse regime, em que deveria esse fabricante antecipar o ICMS dele, não antecipou. As regras de cálculo do ICMS-ST, quando o contribuinte substituto é optante pelo Simples Nacional, prevista lá no artigo 28, parágrafo 2º e 3º da resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional 140 de 2018, são as seguintes: quando esse substituto, fabricante ou importador no Simples Nacional fabrica ou importa mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, o cálculo que ele vai fazer do ICMS das operações subsequentes, quando ele é CRT1, ou seja, é aquela empresa optante pelo Simples, em que o seu ICMS próprio recolhe lá no DAS, é o seguinte: sobre a base de cálculo de retenção, e nesse dispositivo legal, a base de cálculo de retenção da empresa optante pelo Simples é o valor da operação acrescido da MVA e aplica-se a alíquota interna do estado onde está sendo introduzida a mercadoria e deduz desse valor o ICMS próprio. Só que o Simples ele não destaca ICMS próprio na nota. Então, o legislador, lá na resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional 140 de 2018, estabelece que essa empresa do Simples vai usar como ICMS próprio, fictício no caso, só para calcular o ICMS retido, aplica-se a alíquota interna ou interestadual sobre o valor da operação. Aí vai obter o ICMS retido, que é a antecipação de futuras saídas internas do comércio atacadista ou varejista. A empresa optante pelo Simples na condição substituído também tem que tomar cuidado com as regras do regime de substituição tributária do ICMS. Se ela adquirir de dentro ou de fora do estado mercadoria sujeita a esse regime e a condição de contribuinte substituto é do fornecedor, e esse fornecedor não reteve, essa empresa optante do Simples tem que recolher na condição de responsável solidário. E se ela adquirir mercadoria de fornecedor de outro estado, em que o estado de origem não assinou convênio ou protocolo com o Rio, esse contribuinte optante pelo Simples Nacional localizado no estado do Rio de Janeiro vai recolher esse ICMS quando essa mercadoria entrar em território fluminense na condição de substituto na entrada. A diferença do cálculo do ICMS retido pela empresa optante pelo Simples, CRT1, em que ela recolhe o ICMS próprio lá no Simples, e CRT2, que é aquela que recolhe o ICMS próprio fora do Simples, é que no cálculo do ICMS-ST, aqui recolhe o ICMS fora do Simples, vai destacar ICMS na nota. Então, para se achar um imposto retido, depois que acha o ICMS das operações subsequentes usando a base de retenção, deduz do ICMS próprio destacado na nota. Já a empresa optante pelo Simples, CRT1, CRT eu já falei anteriormente, é o Código de Regime Tributário. CRT1 é aquela empresa optante pelo Simples que o ICMS próprio ela apura lá no DAS, lá no PGDAS, que é o Programa Gerador do DAS. Quando ela acha o imposto retido, vai achar o ICMS das operações subsequentes, aplicando a alíquota interna sobre a base de retenção e desse valor deduz o ICMS próprio fictício usando as alíquotas internas normais ou interestaduais normais. Qual o alerta que eu deixo aqui? Já tem que começar certo desde a parametrização das informações dessas mercadorias nos XML dos documentos fiscais, parametrizando qual a situação de operação do Simples, seja na condição de contribuinte substituto ou substituído,
e também o CFOP específico quando a mercadoria está sujeita ao regime de substituição tributária do ICMS. Por quê? Quando a empresa é optante pelo Simples Nacional, em que ela recolhe o ICMS próprio lá no Simples, ela tem que saber separar as suas receitas de mercadorias. Então, a separação das receitas de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária na condição de contribuinte substituído, por exemplo, um comércio varejista, por exemplo, que vende mercadorias com e sem substituição tributária. As mercadorias em que o ICMS foi retido na fase anterior pelo contribuinte substituto, esse valor dessas receitas, a empresa tem que separar lá no PG-10 com substituição tributária e ticar ICMS. Nesse caso, o PG-10 vai considerar essa receita para tributação só com relação aos tributos federais e vai desconsiderar o ICMS. Agora, preste atenção quando a empresa é optante pelo Simples Nacional, CRT1, em que recolhe o seu ICMS próprio lá no Simples, e é contribuinte substituto. O seu ICMS próprio vai continuar apurando de acordo com as regras do Simples Nacional. Daí, essas mercadorias, apesar de estarem sujeitas ao regime de substituição tributária, vão colocar essa receita sem substituição tributária para sofrer tributação do ICMS também, porque nesse caso há o fato gerador do ICMS próprio desse fabricante, contribuinte substituto e optante pelo Simples Nacional. Quanto ao ICMS das operações subsequentes, ele vai recolher através de guia em separado, guia do ICMS em separado do Estado, onde ele introduziu a mercadoria. E aí, tem que tomar muito cuidado também, que por que muitas empresas, elas duram no máximo aí 2 anos. Muitas das vezes é apurado de forma errada o seu ICMS lá no PG-10D. Então, se ela é contribuinte substituto, o que é o ICMS retido? Não é o ICMS próprio desse contribuinte substituto, é a antecipação do ICMS de futuras saídas internas dos contribuintes da cadeia para frente, que é do atacadista e do varejista, ok? Então, esse ICMS, ele cobra no total da nota dentro do boleto. Então, se a mercadoria é 1.000 e o ICMS retido é R$15, o total da nota será o quê? 1.015. Então, o alerta que eu deixo aqui é o seguinte: vejam o parágrafo 4º do artigo 28 da resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional 140 de 2018, que lá estabelece que não se considera receita para efeitos de incidência de tributos no Simples o ICMS retido, o ICMS sujeito ao regime de substituição tributária, porque esse ICMS retido, que é cobrado no total da nota, não é receita desse contribuinte substituto optante pelo Simples Nacional, é ICMS de terceiros, ou seja, ICMS dos contribuintes das operações subsequentes. Então, o erro fatal é que quem apura o ICMS próprio desse fabricante ou importador, contribuinte substituto, optante pelo Simples Nacional, e que a mercadoria está sujeita ao regime de substituição tributária, pega o somatório do total, no caso aí, do total de todas as notas e leva para o PG-10D para tributação. Mas no total de cada nota dessa, tem o ICMS retido da fase seguinte, que para essa empresa não é considerada receita. Então, tome muito cuidado com isso, para poder fazer o PG-10D dessas empresas optantes pelo Simples Nacional. Porque, nesse caso aí,
pode acontecer por um equívoco, está trazendo para o PG10 dessa empresa, optante pelo Simples Nacional, na condição de contribuinte substituto, o total da nota, que não é só o valor da mercadoria, está ali também no total da nota, o ICMS retido. Tem muitas empresas aí optantes pelo Simples Nacional que fabricam esses produtos sujeitos ao regime de substituição tributária, que se ele for vender para consumidor final, não se dentro do estado, não vai se aplicar o regime de substituição tributária. Mas se vender para outro contribuinte do ICMS, em que esse outro contribuinte do ICMS está comprando para revender, nesse caso, esse contribuinte substituto no Simples vai ter que aplicar o regime de substituição tributária, tendo que calcular, reter e recolher o ICMS das operações subsequentes.